Nosferatu é um filme ícone, aclamado, influente, muito importante para o gênero do terror. Aqui mesmo no canal, esse filme já foi citado incontáveis vezes. Mas hoje iremos apresentar para vocês uma vertente nada agradável sobre essa obra. Nosferatu é uma perfeita caricatura racista de um judeu feita numa Alemanha pré-nazista. O nazismo começa a ganhar força em 1920. Esse filme é feito em 1922, mas na verdade essa caricatura racista do judeu ganancioso e avarento é muito antiga, tendo suas origens muito distantes daquele tempo e da Alemanha. Essa ilustração aqui, por exemplo, foi feita em 1898. Hitler nem tinha nascido ainda. E na verdade, o desenho foi feito por Leon Barrett, um americano que não tinha absolutamente nada a ver com a Alemanha nazista. A ilustração nos mostra essa caricatura que viria a ficar cada vez mais popular de um judeu careca com o nariz e as orelhas muito grandes. A criatura tem a palavra ganância escrita em sua barriga e o seu ninho são as lojas de departamento, farmácias, açougues, joalherias e tudo mais. É isso o que está escrito em cada um dos crânios. Essa ilustração foi feita para disseminar ainda mais uma mensagem antissemita já muito difundida na época, de que judeus são gananciosos, que não gostam de trabalhar e não produzem nada, apenas vendem o que outras pessoas trabalham para produzir. E o nome dessa ilustração é O Vampiro Comercial. Vampiro. Aqui temos a primeira peça do quebra-cabeça que vamos montar no vídeo de hoje. Voltando para o Nosferatu, além dessa semelhança absurda entre a criatura e a caricatura, o filme várias vezes vai esfregar na nossa cara referências ao judaísmo e acenos ao antissemitismo. O contato da criatura com o dinheiro, ou o fato do conde se comunicar através de uma língua estranha, cujos caracteres muito se assemelham aos da escrita judaica, o alfabeto hebraico. Além dos símbolos, podemos até mesmo ver claramente uma estrela de Davi. E por fim, a ligação do Nosferatu com os ratos. No filme, a chegada de Nosferatu na Alemanha é acompanhada pela proliferação de ratos e o surgimento de uma misteriosa praga que mata inúmeras pessoas. E judeus eram muito comparados a ratos, ilustrados como ratos. Ratos eram literalmente uma metáfora para judeus. E aqui eu não posso deixar de citar Maus. Maus em alemão significa ratos. E Maus de Art Spiegelman é uma HQ revolucionária, uma obra-prima dentro dessa mídia, listada entre as melhores já feitas, as mais importantes, muito complexa e profunda por diversos motivos. A obra nos mostra as entrevistas do próprio autor com o seu pai, Vladek, um sobrevivente do Holocausto, alguém que passou por todo aquele inferno. A HQ retrata os judeus como ratos e os nazistas como gatos. À primeira vista, a primeira interpretação que a gente pode ter dessa metáfora superficialmente é a de que gatos caçam ratos, assim como nazistas caçaram judeus. Mas existe ainda uma segunda metáfora mais suja, mais triste. Essa de que, de fato, judeus eram comparados a ratos. E aí eu chamo a atenção de vocês mais uma vez pro Nosferatu, mais especificamente para um detalhe muito saliente no design do personagem, no design da criatura. Os dentes. Ele tem dentes de rato. E não apenas como ratos, judeus eram representados de várias formas ruins, eram representados como parasitas, pulgas, por exemplo.
eram representados como morcegos ou vampiros, como vimos na ilustração O Vampiro Comercial. Seres que sugam, drenam, extorquem. E tudo isso já era um velho preconceito. Já existia no mundo esse folclore antissemita do judeu que é um sanguessuga. Mas o nazismo foi o que elevou isso ao máximo. Eu não sei se vocês já ouviram falar de O Eterno Judeu. É um filme muito famoso produzido pela propaganda nazista. Esse é o pôster do filme. Entre muitos detalhes para serem lidos nesse pôster, o que mais chama a atenção é a mão do judeu na imagem, mesmo cheia de moedas, pedindo mais. Immer dort, wo sich an einem Volkskörper eine Wunde zeigt, setzen sie sich fest und ziehen aus dem zerfallenen Organismus ihre Nahrung. Mit den Krankheiten der Völker machen sie ihre Geschäfte und darum sind sie bestrebt, alle Krankheitszustände zu vertiefen und zu verewigen. O único intuito desse filme era disseminar mais ainda a mensagem antissemita, desumanizando os judeus agora. E mais uma vez faziam isso retratando aquele povo como parasitas sociais e econômicos, como monstros. E quando eu digo monstros, eu não estou exagerando. Era o plano nazista fazer as outras pessoas enxergarem o povo judeu como monstros, como aberrações não humanas. Mais uma vez citando Maus, Art Spiegelman escolheu palavras do próprio Hitler para abrir o primeiro livro. Os judeus são indiscutivelmente uma raça, mas de forma alguma são humanos. Esse era o nível da coisa, e essa desumanização servia para justificar a perseguição e o extermínio, da mesma forma que se persegue e que se extermina um surto de ratos. Aus dem orientalisch-vorderasiatischen Rassengemisch mit negroidem Einschlag endgültige Mischrasse der Juden. Uns Europäern fremd, aus gänzlich andersartigen Rasseelementen geboren und verschieden von uns an Leib und vor allem an Seele. Wir würden uns wahrscheinlich nicht in dem Maße mit ihnen beschäftigen, wenn sie in ihrer orientalischen Heimat geblieben wären. Wanderung durch die ganze Welt bieten uns die Massenwanderungen eines ebenso ruhelosen Tieres, der Ratte. Die Ratten begleiten als Schmarotzer den Menschen von seinen Anfängen an. Wo Ratten auch auftauchen, tragen sie Vernichtung ins Land. Zerstören sie menschliche Güter und Nahrungsmittel. Auf diese Weise verbreiten sie Krankheiten, Pest, Lepra, Typhus, Cholera, Ruhr und so weiter. Mas afinal de contas, de onde vem todo esse ódio, esse preconceito, essas falácias para com o povo judeu? Essa hostilidade, na verdade, é muito velha. Islamismo, cristianismo e judaísmo compõem as três religiões abraâmicas. Ainda na Idade Média já existia uma certa rivalidade entre cristãos e judeus, mas cristãos predominavam, cristãos governavam. E sendo assim, ao longo da história tivemos alguns exemplos de cristãos expulsando judeus de certas civilizações, ou obrigando eles a vestirem roupas diferentes, vestirem alguma coisa que o identificassem como judeus, porque eles não eram considerados cidadãos e, por alguns indivíduos, eles não eram considerados nem como pessoas. E foi já também nessa época que o estereótipo de judeu começou a se formar. O papo de que todo judeu é mesquinho, ganancioso, trapaceiro. E como não é cristão, o papo também de que os judeus conspiram contra Jesus e, consequentemente, conspiram contra toda a humanidade. Mais tarde, já chegando no século XVIII, XIX, surgiram as ciências raciais. Cara, essa parada é tão bizarra que parece até mentira.
Mas enfim, algumas pessoas tentaram justificar cientificamente todos esses preconceitos, todo esse racismo, e não apenas contra judeus. Ou seja, eles tentaram comprovar que biologicamente judeus, pretos, índios, asiáticos, enfim, são inferiores aos brancos, aos europeus, aos arianos. E depois veio o nazismo, que, como eu disse, elevou tudo isso ao máximo. Hitler teve vários e vários motivos, todos horríveis, óbvio, para fazer o que fez. Até mesmo frustrações pessoais. Ele tentou ser artista, por exemplo. Ele tentou ingressar na Academia de Belas Artes de Viena e 2 vezes foi recusado. É muito louco pensar que se tivessem aceitado ele, ou se ele tivesse conseguido passar o rumo, a história de toda a humanidade teria sido bem diferente. Mas, enfim, tendo sido recusado 2 vezes, ele disse que judeus estavam ocupando cargos muito importantes que não deveriam. Ele jogou a culpa do seu fracasso nos judeus. E ele fez a mesma coisa com os problemas da Alemanha. Disse que parte da culpa do país estar daquele jeito após a Primeira Guerra Mundial, humilhada, massacrada, desolada, enfim, era por causa de judeus, porque o país estava dando espaço para aquele povo parasita e blá blá blá. Enfim, direcionar os olhos do povo para os judeus também era positivo para Hitler, porque desviava a atenção dos reais problemas da Alemanha. Com essa caçada, ele também removia facilmente grandes opositores do governo que fossem judeus. E por aí vai. E o discurso final de Hitler era de que ele tinha a solução definitiva para o problema dos judeus parasitando o mundo: o extermínio completo deles. E mais, ele dizia que, na verdade, esse extermínio dos judeus era algo essencial, era algo indispensável para a salvação, para a purificação da Alemanha. Tá curtindo o vídeo até aqui? Então que tal ajudar a gente a manter tudo isso? E de quebra, você participa do nosso grupo no WhatsApp, onde a gente bate muito papo, pode participar do nosso clube de leitura, inclusive o livro desse mês é o Maus, você participa também de sorteios e muito mais. E por que precisamos da sua ajuda, ajuda financeira mesmo? O retorno que temos do YouTube é muito pouco significativo. Por causa do nosso tipo de conteúdo, direto a gente luta contra a desmonetização, por exemplo. Esse é um dos vídeos que eu aposto que vai ser desmonetizado, inclusive. Tomara que não. Então o canal é mantido mesmo pelos apoiadores, mas a gente ainda precisa de muita ajuda para chegar na estabilidade ideal. Então, se você quiser e puder nos ajudar, apoia.se/Ocovil. O link também vai estar aqui nos comentários e na descrição do vídeo, ok? Obrigado de verdade a cada um dos apoiadores já existentes. Esse vídeo é para vocês. Retomando, para Hitler convencer os alemães disso, de que os judeus tinham que ser exterminados, independente da tamanha maldade que estava por vir ou que já estava acontecendo, veio a forte propaganda nazista. Cartazes não apenas exaltando a falácia, a pseudociência do povo ariano, mas também humilhando e desumanizando o povo judeu, transformando eles em monstros, parasitas, animais, tudo menos humano. E por mais bizarro que seja, fazendo alusões até mesmo a vampiros. No próprio Mein Kampf, Hitler escreve que eles, os judeus, são como parasitas que evitam a luz do sol e prosperam no escuro. E mais uma vez eu vou citar Maus, porque essa HQ tem a capacidade de nos colocar como espectadores mesmo de todos esses males. Ela tem muitos exemplos de tudo isso que estamos falando aqui e muito mais. Nós conseguimos ver o nazismo surgindo, o discurso de ódio começando, as pessoas preconceituosas ganhando voz, e tudo escala até chegar
em Auschwitz. Pois bem, tem uma parte em Maus onde o Wladek está tentando sobreviver numa Polônia ocupada por nazistas. Ele está disfarçado lá, completamente descaracterizado, usando as mesmas roupas que os alemães e tudo mais. Mas algumas crianças o identificam como judeu e saem correndo, chorando, com muito pavor, com medo, gritando: "Judeu, judeu, tem um judeu aqui". E essa cena na HQ é muito interessante por vários motivos. Primeiro porque talvez a gente se pergunte como diabos a criança conseguiu identificar ele como um judeu. Cara, existia propaganda nazista para ajudar as pessoas a identificarem um judeu, mesmo que ele estivesse sem suas vestes, sem sua barba. Identificar um judeu pelos seus traços e tudo mais. Bizarro. Inclusive no próprio O Eterno Judeu, que já citamos aqui, a gente pode testemunhar isso. Es ist ein wesentliches Charaktermerkmal des Juden, dass immer bestrebt ist, seine Abstammung zu verbergen, wenn sich unter Nichtjuden bewegt. E essa cena também nos mostra que a campanha de desumanização estava completa. Ao ver um judeu, uma criança foge, corre, grita, genuinamente como se tivesse visto um monstro. Ainda falando dessa campanha de desumanização dos judeus, ela não era direcionada apenas para o povo alemão, mas para o próprio povo judeu em si. Como assim? Tudo isso era um grande plano sistemático e brutal. Os nazistas queriam mostrar não apenas para os alemães que os judeus eram monstros, mas queriam também fazer os próprios judeus se sentirem monstros, sentirem que eles não eram humanos. E para isso, tiraram tudo o que torna alguém humano. Cada judeu aprisionado era separado de sua família e todos os seus bens eram tomados. Eles não tinham direito a possuir nada, muito menos uma casa, um lar. Na verdade, eles não tinham nenhum direito e propositalmente lhes era tomado até mesmo a dignidade. Propositalmente não tinham acesso a um chuveiro para poder tomar banho, para ficarem sujos mesmo, e eram colocados para dormir na palha, para pegarem piolho, feito animais num estábulo. Essa é mais uma situação ilustrada em Maus. Num determinado momento, Wladek está preso. São centenas e centenas de judeus vivendo amontoados por dias e dias em barracas, sem absolutamente nada para fazer e comendo muito pouco. Eles não têm acesso a banheiros, não têm acesso a chuveiros, estão com frio no inverno. Mas mesmo assim, mesmo na água congelante do inverno, o Wladek fazia questão de tomar banho todo dia num rio, porque ele se recusava a aceitar aquela humilhação, a ideia de que estavam deixando eles sujos de propósito para mostrar que o judeu era mesmo sujo. E já que eu tô falando tanto do Maus, eu vou deixar um link da Amazon aqui na descrição e nos comentários do vídeo, caso você tenha interesse em ler. É uma obra-prima, é histórico, é metafórico e histórico ao mesmo tempo, na verdade. É uma obra que quebra a quarta parede de várias formas diferentes. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender de ler. É muito rica, cara. E você já sabe, comprando por esse link, você também ajuda um pouco o canal. Voltando a falar do Nosferatu, eu agora vou trazer uma informação que talvez dê um nó na cabeça de vocês. Eu acho que nesse ponto do vídeo, com todo o contexto que já tivemos, vocês já montaram o quebra-cabeça e ninguém duvida de que essa criatura seja uma caricatura preconceituosa de um judeu. O intrigante é que o roteirista desse filme era judeu, Henrik Galeen. Então por que ele fez isso? Por que um judeu faria isso? Eu sinceramente não sei. E mesmo pesquisando, o que eu descobri foi que de fato isso é uma incógnita. Mas a gente não pode se esquecer de um detalhe muito importante. Nosferatu é um plágio ilegal de Drácula de Bram Stoker.
Drácula, que no livro é descrito com sobrancelhas grossas, nariz grande e curvado. E indo além disso, temos mais um exemplo daquela figura estrangeira, imigrante, que vem sugar a sociedade e ao mesmo tempo trazer desgraça. Uma figura sobrenatural muito parecida com essa do folclore antissemita, que carrega pestilência, sujeira e quer acabar com a cristandade. Não é à toa que esses vampiros temem a cruz e a água benta. Lembrem-se da rivalidade religiosa. E com isso tudo, eu digo que Nosferatu tenta ilustrar uma praga, mas acaba evocando várias outras. O medo que os europeus têm, que os países imperialistas têm de uma invasão estrangeira. O preconceito da sociedade com tudo o que é diferente. Judeus, por exemplo, têm práticas, tradições religiosas milenares que não se dobraram ao tempo, mas que ao mesmo tempo não se encaixaram muito bem, não foram bem vistas por uma sociedade majoritariamente cristã. Nada justifica o Holocausto. Esse episódio foi uma das maiores tragédias, uma das maiores injustiças, uma vergonha, uma mácula na história da humanidade. Mas, com isso dito, eu repito, uma sociedade que tem preconceito com tudo o que é diferente, e ser judeu não torna alguém santo ou imune a isso. No final de Maus, vemos que Vladek, mesmo depois de ter passado pelos horrores do Holocausto, é racista com pretos. Podemos concluir que, infelizmente, dificilmente, muitos dos problemas que abordamos aqui vão deixar de existir, porque o ser humano nunca vai deixar de ser humano. Por favor, se você quiser e puder nos ajudar, pode ter certeza de que o seu suporte é muito importante para a gente e para o nosso projeto continuar. apoia.se/Ocovil. Link para HQ Maus na descrição e nos comentários. E é isso, pessoal. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Espero ver vocês no próximo vídeo. Valeu, fui!